Marco Aurélio uma vez escreveu sobre a importância de refletir quando você se levanta de manhã. Ele destacou o privilégio precioso de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar e amar sob a luz da existência. A questão que surge é: como podemos cultivar manhãs alinhadas com esse apreço estoico pela vida? Hoje, compartilhamos uma rotina matinal enraizada na sabedoria do estoicismo, destinada a estabelecer o tom para um dia de paz e propósito. Antes de começarmos, agradeceria se você apreciasse o vídeo, ajudando-me a continuar espalhando a filosofia estoica. Se ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O primeiro hábito é reflexão sobre a natureza transitória da vida. Este é um pilar fundamental da filosofia estoica, que envolve compreender profundamente e reconhecer a natureza impermanente de todas as coisas. Todas as manhãs, antes do mundo mergulhar em sua cacofonia, reserve um momento para se envolver nessa verdade. Encontre um canto tranquilo para se sentar sem perturbações. Assegure-se de que sua postura reflita um equilíbrio relaxado, mas ereto, representando o equilíbrio desejado. Busque a calma e o estado de alerta. Feche os olhos e visualize o vasto universo, com estrelas nascendo e morrendo, galáxias girando na dança do tempo cósmico. Imagina a Terra como um pequeno ponto e reflita sobre a ascensão e queda de civilizações, montanhas erguidas e rios que esculpiram caminhos. Agora, aproxime seu foco e pense em sua própria vida. Um simples piscar no grande esquema das coisas. Essa visualização não busca diminuir nossa importância, mas sim entender a preciosidade e brevidade de nossa existência. Compreender a natureza transitória da vida serve como um lembrete comovente, enfatizando o valor de cada dia. Quando compreendemos verdadeiramente o quão fugaz é nosso tempo, tendemos a priorizar o que realmente importa, deixando de lado distrações triviais e conflitos. Ao acordar com essa mentalidade, você se prepara para navegar o dia com um sentido mais profundo de propósito. Em essência, este ritual matinal não é enfrentar a mortalidade com medo, mas abraçar o presente com amor, reverência e ação. Como Sêneca sabiamente disse, a vida é longa se soubermos como usá-la. Assim, ao fundamentar nossas manhãs nessa prática, lembramos de viver cada dia de forma totalmente significativa e com graça. Número 2. Registre suas reflexões. Inicie um diário para documentar seus pensamentos. O ato de registrar no diário, profundamente arraigado na prática estoica, vai além de simplesmente anotar eventos. É um diálogo íntimo consigo mesmo, uma forma de introspecção, ancoragem e, por vezes, catarse, liberando tensões ou frustrações reprimidas. Transpor pensamentos para palavras no papel pode ser uma experiência profundamente significativa. Escolha um diário que ressoe com você, seja um simples caderno, um diário ornamentado ou um documento digital. Este é o seu espaço sagrado, livre de julgamentos e expectativas externas, onde seus pensamentos crus e não filtrados têm espaço para respirar. Ao começar cada manhã, escreva os primeiros pensamentos que vêm à mente. Podem ser resquícios de sonhos, sentimentos persistentes do dia anterior ou antecipações sobre o dia seguinte. Esse desabafo inicial ajuda a limpar a desordem mental, semelhante a varrer folhas caídas no pátio. Em seguida, direcione sua atenção para a gratidão na vasta tapeçaria da vida. É fácil se perder no que nos falta, mas o estoicismo ensina o valor da apreciação pelo presente. Liste 3 coisas pelas quais você genuinamente é grato, seja o calor do cobertor, o sorriso de um ente querido ou o mero privilégio de acordar para um novo dia. Além da gratidão, mergulhe na autorreflexão. Reflita sobre um princípio estoico ou examine um desafio. Faça perguntas sobre sua vivência alinhada com seus valores, suas ações impulsivas em contraste com a razão do dia anterior e como pode melhorar hoje. Este não é um exercício de autocrítica, mas sim de autoconhecimento e crescimento. Finalmente, defina uma intenção para o dia em seu diário. Anote uma simples afirmação ou compromisso baseado nas virtudes estoicas da sabedoria, coragem, justiça,
e temperança. Isso se torna sua bússola moral, orientando suas ações e decisões ao longo do dia. Lembre-se de que seu diário é um espelho refletindo seu mundo interior. É uma ferramenta, um amigo, um mentor. As Meditações de Marco Aurélio, um dos textos estoicos mais influentes, começaram como seu diário pessoal. Era sua maneira de lembrar os princípios estoicos, compreender suas ações e navegar pelas complexidades da vida. Número 3. Estabeleça propósitos diários em vez de metas. Enquanto metas e propósitos orientam nosso caminho, eles o fazem de maneiras fundamentalmente diferentes. Metas são inerentemente orientadas para o futuro, focadas na realização de resultados e conquistas que proporcionam um destino. Por outro lado, os propósitos iluminam a jornada. São âncoras profundamente enraizadas no momento presente, baseadas em nossos valores e na pessoa que aspiramos ser diariamente. O estoicismo, em sua essência, destaca a distinção entre o que podemos controlar e o que muitas vezes não podemos. Vincular resultados externos ao nosso controle pode ser desafiador, pois imprevistos podem ocorrer, escapando do nosso domínio, apesar de nossos melhores esforços. No entanto, os obstáculos que residem firmemente dentro de nosso domínio são afirmações diárias de nossos valores pessoais. Uma escolha consciente de como desejamos navegar pelo mundo, independentemente das circunstâncias externas. Após limpar a mente através do registro no diário, reflita sobre o tipo de dia que deseja experimentar. Em vez de focar em tarefas a serem realizadas, pergunte a si mesmo: quem pretendo ser hoje? Pretendo ser paciente, abraçando cada momento sem pressa? Pretendo ser compassivo, tanto consigo mesmo quanto com os outros, reconhecendo que todos enfrentam suas próprias batalhas? Ou talvez pretendo ser corajoso, enfrentando desafios de cabeça erguida e saindo da zona de conforto? Registre essas intenções. Elas não são simples tarefas a serem cumpridas, mas lembretes do caráter que você aspira a incorporar. Como disse Sêneca de maneira bela, não importa o que você carrega, mas como você o suporta. As intenções são nossa bússola diária, guiando nossas reações, decisões e comportamentos. Elas vão além de meras aspirações, tornando-se escolhas ativas que moldam nosso dia. Ao definir intenções diárias, você se compromete não com resultados, mas com virtudes. Não está definindo o sucesso pelo que alcança, mas pela forma como age, responde e existe no mundo. Isso representa uma mudança profunda no alinhamento de perspectiva, alinhando-se perfeitamente com a sabedoria estoica e garantindo que, independentemente da imprevisibilidade do dia, você tenha uma visão clara de sua jornada pessoal. Número 4. Aceite o desconforto. Na nossa sociedade moderna, o conforto se tornou uma expectativa, uma medida de progresso. No entanto, os estoicos, com sua sabedoria profunda, reconhecem que a busca inquestionável por conforto pode ser um obstáculo ao crescimento pessoal. Eles acreditavam na prática deliberada de introduzir pequenos desconfortos como um meio de fortalecer o espírito, cultivar resiliência e garantir preparo para as inevitáveis adversidades da vida. Um filósofo estoico, Sêneca, aconselhou uma vez reservar um certo número de dias durante os quais você se contentará com a alimentação mais escassa e simples, vestindo roupas grosseiras e ásperas. Ele não estava promovendo o sofrimento desnecessário, mas sim quebrar as cadeias de dependência de confortos externos e lembrar-nos de nossa força inata. Ao começar o seu dia, pense em maneiras de introduzir desconforto voluntário. Talvez tomar um banho frio para despertar e revigorar seus sentidos. Esse ato não apenas promove o estado de alerta, mas serve como um batismo metafórico, lavando a inércia e lembrando-o de sua capacidade de suportar e prosperar. Ou talvez opte por pular aquela primeira xícara de café, lembrando a si mesmo que sua vontade e impulso vêm de dentro, não de estimulantes externos. Outras práticas reflexivas podem incluir reservar 10 minutos para meditar sobre uma dificuldade passada, reconhecendo a força que você demonstrou e o crescimento que dela emergiu. Ou optar por caminhar ou andar de bicicleta para o trabalho em vez de dirigir, permitindo-se estar presente no ambiente e acolhendo o esforço físico como testemunho das capacidades do seu corpo.
O propósito aqui é duplo. Primeiro, esses atos diários de desconforto são um treinamento para a mente e o espírito, semelhante a um atleta que treina o corpo saindo regularmente de suas zonas de conforto. Preparamos nossos espíritos para os maiores imprevistos da vida. Em segundo lugar, essas práticas proporcionam perspectiva. Ao renunciar ocasionalmente a certos confortos, aprendemos a apreciá-los mais quando os temos, e compreendemos que não são as pedras angulares da nossa felicidade ou contentamento. Ao abraçar o desconforto, não estamos nos punindo, estamos nos capacitando. Estamos explorando um reservatório mais profundo de força, liberando-nos de dependências desnecessárias e abraçando um sentido estoico de liberdade que vem da realização de que o verdadeiro contentamento independe das condições externas. Número 5. Pratique atenção plena e meditação. Enquanto o estoicismo e a atenção plena têm raízes culturais diferentes, a Grécia Antiga para o primeiro e tradições orientais para o último, convergem de maneira bela em seu enfoque em viver uma vida centrada e com propósito. Os estoicos estavam profundamente sintonizados com a natureza do momento presente, acreditando que a maior parte do sofrimento humano surge ao se fixar no passado ou antecipar ansiosamente o futuro. Epicteto sabiamente afirmou que os homens são perturbados não pelas coisas, mas pelas visões que têm delas, destacando a importância de nossas percepções e o poder do momento presente. Comece sua manhã reservando um tempo para atenção plena ou meditação. Isso não implica necessariamente sentar-se em posição de lótus ou entoar mantras, a menos que seja isso que ressoe com você. Trata-se de ancorar-se no aqui e agora. Encontre um local tranquilo. Adote uma postura confortável. Feche os olhos e direcione sua atenção. Comece observando sua respiração. Sinta o sobe e desce do peito, ou a sensação do ar entrando e saindo pelas narinas. Essa prática serve como uma âncora para o momento presente, onde a mente tende a divagar. Suavemente traga sua atenção de volta à respiração sem julgamento. Depois, expanda sua consciência para as sensações no corpo. Perceba o peso contra a cadeira, a temperatura da sala e a sensação do tecido contra a pele, reconhecendo essas sensações sem anexar uma narrativa a elas. Transite suavemente para observar seus pensamentos e emoções, visualizando-os como folhas flutuando em um riacho ou nuvens à deriva pelo céu. A chave aqui é o desapego. Você é o observador, não o participante. Essa prática alinha-se perfeitamente com a ênfase estoica na distinção entre eventos e nossos julgamentos sobre eles. Dedique os momentos finais da sua meditação para refletir sobre um princípio estoico ou citação. Por exemplo, pode ponderar sobre as palavras de Marco Aurélio. A mudança do universo é a vida. Nossa vida é o que nossos pensamentos fazem. Deixe essa sabedoria impregnar o seu ser, orientando suas ações e reações para o dia. Incorporar a atenção plena e meditação em sua rotina matinal vai além de um ritual calmante. É um exercício estoico de reconhecimento e valorização do presente, discernindo entre eventos externos e respostas internas, e cultivando uma fortaleza mental de equanimidade contra as incertezas da vida. Número 6. Reexamine os princípios estoicos. O profundo conhecimento encapsulado nos princípios estoicos oferece uma bússola para navegar pela vida com graciosidade, resiliência e propósito. No entanto, esses ensinamentos não são apenas palavras a serem lidas uma vez e esquecidas. São sementes de sabedoria que exigem atenção constante para florescer dentro de nós e se manifestar em nossas ações diárias. Todas as manhãs, dedique um ritual para mergulhar na sabedoria dos mestres estoicos. Pode ser nas reflexões introspectivas de Marco Aurélio, nas cartas esclarecedoras e reconfortantes de Sêneca, ou nos discursos pragmáticos de Epicteto. Em vez de simplesmente ler essas obras como faria com qualquer livro, aborde-as com reverência e intenção. Você pode começar permitindo que a serendipidade o guie, selecionando aleatoriamente uma passagem de um texto estoico, ou usando um livro de meditação diária estoica dedicado. Essa abordagem possui uma certa magia, muitas vezes levando-o a uma peça de sabedoria que parece estranhamente pertinente às suas circunstâncias presentes ou ao dia seguinte. Após resolver uma passagem,
Reserve um momento para estar verdadeiramente com ela. Leia com atenção, deixando cada palavra e sentimento ressoarem profundamente em sua essência. Visualize a mensagem e reflita sobre suas implicações. Como essa sabedoria se relaciona com sua vida? Que verdades universais ecoam? Após esse período de contemplação, você pode sentir-se inspirado a registrar suas reflexões. Mais do que simplesmente colocar caneta no papel, é um ato meditativo de tradução, convertendo a sabedoria dos antigos em uma doutrina pessoal. Enquanto escreve, pode descobrir novas camadas para o ensinamento, talvez vendo-o à luz de uma experiência recente ou prevendo sua relevância em um evento futuro. Mas o estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia de ação. Portanto, o verdadeiro ponto culminante deste ritual matinal reside em sua aplicação. Se o ensinamento de hoje fala da transitoriedade da vida, que o inspire a valorizar cada momento. Se toca na insignificância das opiniões externas, use-o como escudo contra críticas injustificadas ou elogios. Cada ensinamento estoico, em essência, é um chamado à ação, um estímulo para infundir seu dia com virtude e sabedoria. Se tiver a sorte de compartilhar essa jornada estoica com amigos ou uma comunidade, considere discutir esses ensinamentos com eles. Envolver-se em diálogos compartilhando percepções pessoais e ouvindo interpretações variadas pode ampliar a profundidade de sua compreensão e promover um senso de crescimento comunitário. Em essência, revisitar os ensinamentos estoicos cada manhã não é apenas um exercício de leitura. É uma renovação diária do compromisso de viver com consciência, intenção e virtude. Como os estoicos nos lembram, a verdadeira essência de aprender não está apenas na compreensão, mas em incorporar e viver a sabedoria. Número 7. Cultive o amor ao destino. Na rica tapeçaria da sabedoria estoica, repousa um princípio de ouro, profundo em sua essência, mas surpreendentemente simples. Amor fati, ou o amor pelo próprio destino. Longe de ser um chamado à resignação passiva, é uma paixão por abraçar plenamente o que a vida traz, seja alegria ou tristeza, triunfo ou tribulação. A cada manhã, quando o sol inaugura um novo dia e somos recebidos pelas incertezas da vida, os planos podem se desviar, as esperanças podem ser frustradas e desafios imprevistos podem surgir. Nesses momentos, o princípio estoico do amor fati nos convida não apenas a aceitar, mas a amar de todo o coração o que quer que venha em nosso caminho. Imagine a liberdade e libertação que essa perspectiva oferece. Diante da adversidade, em vez de lamentar por que isso está acontecendo comigo, você pode questionar como posso crescer a partir disso, ou afirmar, é exatamente isso que eu necessitava. Essa mudança não minimiza o peso das dificuldades, pelo contrário, ilumina os revestimentos prateados, as lições e a força que delas emergem. Para praticar o amor fati de manhã, reserve alguns momentos para se preparar mentalmente para o dia seguinte. Reflita sobre possíveis desafios não como obstáculos, mas como componentes necessários de sua jornada escolhida pelo universo para refinar e definir seu caráter. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: o impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. No abraço do amor fati, cada acontecimento, não importa quão insignificante ou monumental, é visto como uma pincelada na obra-prima de nossas vidas. Isso é um lembrete empoderador de que não somos meros fantoches do destino, mas participantes ativos que possuem a alquimia para transformar cada circunstância em uma oportunidade para crescimento, sabedoria e gratidão. Ao entrar no seu dia, leve consigo essa filosofia. Deixe o amor fati ser sua bússola, guiando-o através de tempestades com resiliência, em dias ensolarados com gratidão, e sempre avançando, com amor inabalável pela jornada que é a vida. A sabedoria do estoicismo não preconiza a supressão de emoções ou uma vida de austeridade. Trata-se de compreender a natureza da existência, focando no que está sob nosso controle e cultivando uma cidadela interior de paz. Essas 7 práticas oferecem um caminho estruturado, mas permita que o estoicismo flua em sua vida, adaptando-se e evoluindo para suas necessidades pessoais.
Como Marco Aurélio observou, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Não seja o adversário de sua própria paz e bem-estar. Qual dessas práticas você incorporará em sua rotina matinal? Compartilhe nos comentários. Agradeço por assistir ao vídeo e por se juntar a nós. Até a próxima vez. Mergulhe nessas práticas estoicas e deixe-as transformar suas manhãs, dias e finalmente sua vida. Gratidão.